Falando. Bom dia, leitores do Mais Tupã. Estamos na manhã desta segunda-feira emblemática para este ano de 2020. Hoje é o primeiro dia que podem acontecer as convenções dos partidos para as eleições do dia 15 de novembro. Eleições que foram adiadas por conta da pandemia do Covid-19 e agora temos realmente início do processo eleitoral. E em Tupã, o primeiro partido a realizar sua convenção, definir os seus candidatos aos cargos de vereadores, foi o PL, Partido Liberal, que tem como representante o Dr. Amaury Hurtado, advogado, com vasta experiência, vereador por vários anos em Tupã, e hoje eu faço a pergunta: Amaury, é candidato a vereador? Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Não, eu não sou candidato a vereador. Eu acho que eu fiz um trabalho durante muitos anos aqui em Tupã. Agradeço a população de Tupã por ter acreditado e confiado no meu trabalho. Mas nesse momento eu acho mais interessante a gente dar uma pausa e dar espaço para outras pessoas que no nosso partido mesmo tem muita gente boa, com muita vontade de iniciar ou continuar o trabalho que vem desenvolvendo. Amaury, essa é a primeira eleição, vamos dizer, municipal, onde os partidos para eleição proporcional, eleição de vereadores, não poderão haver as coligações. Não podem mais juntar 2, 3 partidos para lançar uma chapa de vereadores. Cada partido tem que ter a sua chapa e ter os seus votos para poder ser eleito do coeficiente eleitoral. O PL, não sei se antevendo isso, mas talvez já pensando nessa identidade partidária, na última eleição também lançou uma chapa, como a gente diz nos bastidores políticos, uma chapa por sangue. Esse ano, então, o PL já estava preparado para essa mudança. Sem dúvida alguma. Se a eleição no Brasil é por partido, é muito importante que a gente fortaleça os partidos. O partido não pode ser apenas um local onde a pessoa pousa para ser candidato. Então, ela tem que conhecer o partido, conhecer o grupo político, e nós sempre defendemos isso. Tanto como você disse bem, na eleição passada, 4 anos atrás, nós praticamente não fizemos coligação, e o PL já vinha se preparando, na época era a PR, né? Depois mudou o nome para a PR, nós vamos nos preparando, então, já para uma realidade que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde acabaria chegando, porque é o caminho natural do sistema que foi adotado no Brasil, o sistema de valorizar o partido. Então, com certeza acabaria chegando nessa situação que é hoje. Amaury, hoje o PL ele lançando chapa são vereadores, vai ter candidato à eleição majoritária, para prefeito, para vice. Qual é a situação do PL em Tupã hoje? O PL hoje fez a sua primeira convenção. Eu estava ouvindo aqui você dizer aí, eu gostaria de registrar que provavelmente eu posso afirmar com certeza isso, mas provavelmente foi o primeiro partido no Brasil que fez convenção, porque eu tenho notícias de que haverá algumas convenções hoje, que é o primeiro dia 31 de agosto, mas elas serão na parte da tarde ou à noite, principalmente na capital nós teremos várias convenções à noite. De manhã, a notícia que nós temos, inclusive no próprio tribunal em São Paulo, seria só nós realmente que estávamos realizando. Então, nós estamos sendo pioneiro também nesse sentido. Aqui em Tupã, nós não temos candidato a prefeito nem candidato a vice do partido. Então, nós resolvemos dividir a nossa convenção. Nós fizemos uma convenção hoje para resolver os nossos candidatos, atribuir os números, que é o que a Justiça Eleitoral determina, e fizemos isso, então, na parte da manhã, com muito sucesso, e, posteriormente, nós faremos uma outra convenção, aí sim, ligada à chamada eleição majoritária, que é a eleição de prefeito e vice. Porque são duas eleições diferentes e separadas. A votação é no mesmo dia, na mesma hora, mas são coisas distintas. Exatamente, né? São eleições completamente diferentes, cada uma tem a sua regulamentação própria, bem diversa uma da outra, tanto que na eleição para vereador não pode coligar e na eleição para prefeito e vice pode
pode haver coligação. Então, nós faremos a nossa, nesse sentido da majoritária, um pouco mais adiante. Para vereadores hoje, nós escolhemos os vereadores, posteriormente fizemos o sorteio dos números e nós já temos esse resultado aqui. Se você me permitir... Não, permito. Está dentro das normas, das leis que regem a eleição. Então agora o doutor Amaury vai falar os candidatos a vereador pelo PL. Perfeitamente. O Alexandre Escombate, que é número 22.222. Celso Bosa, número 22.000. Cícero Aparecido Paulino, que é o Cirção do Esporte, número 22.999. Cleide Salles da Silva, número 22.140. Cleusa Augusto da Silva, que é a conhecida Cleo Taxista, número 22.775. Eduardo Rodrigo Porcebon, que é o da Dico, número 22.555. Érica Fabíola dos Santos, número 22.200. Fábio Luiz Aratim, número 22.022. Gilberto de Souza, que é o Gilberto Enfermeiro, número 22.100. Isaías Souza Vieira, que é o radialista Isaías de Souza, número 22.336. Juvenal de Almeida, número 22.666. Luiz Paulo Oliveira Matias, número 22.223, é o Matias Pescador. Marcelo Colucci, número 22.333. Marcelo Souza das Neves, número 22.102, é o Marcelo Joias. Osmídio Fonseca Castilho, o Cabo Pastor Osmídio Castilho, número 22.190. Paloma Cristina Martins, número 22.320. Renato Fresneira Del More, é o Renatinho da Garagem, número 22.007. Tânia de Souza Sanches, número 22.444. Tainara Furlanete, número 22.700. Thaís Sanches Fernandes, número 22.456. Walter Moreno Panhossi, número 22.123. Siegfried Nicolai Finder, o Zig, número 22.111. São essas, portanto, as pessoas que foram escolhidas hoje, eleitas, para serem os candidatos e as candidatas, né, do PL a vereador no município de Tupã. O PL tem uma assistência do seu diretório estadual, tem uma assistência do seu diretório nacional e tem uma assistência da sua bancada. Nós temos o deputado Luiz Carlos Mota, o deputado tupaense, que é o deputado federal, que é do PL e que também vai ajudar, auxiliar e dar cobertura para esses candidatos nossos aqui, que são os candidatos a vereador do PL aqui de Tupã. E o Mota, deputado federal, bastante atuante, trazendo muitos recursos, várias emendas para a cidade de Tupã e representando, principalmente, né, politicamente, Tupã, seja no governo, junto ao governo do estado de São Paulo, que não é a função do deputado federal, mas ele, pelo prestígio, pelo conhecimento que tem, acaba fazendo essa ponte, e principalmente em Brasília, né, Amaury? Sem dúvida alguma. O Mota hoje tem demonstrado por inúmeras vezes, né, as coisas que tem trazido para a cidade de Tupã, colocou a cidade de Tupã no mapa de Brasília e também está no mapa do estado de São Paulo através do governo do estado. Então, essa ligação do partido com o deputado é uma coisa muito importante para nós, para os nossos candidatos e para todos os setores do município de Tupã, independente de ser ou não do PL, mas fundamentalmente o pessoal do PL, que faz parte do grupo do deputado Luiz Carlos Mota, que convive com ele, conversa com ele, que são essas pessoas que a gente acabou de ler os nomes aí, que foram escolhidos então como candidatos a vereador do PL aqui de Tupã.
Amaury, aproveitando um pouquinho a sua experiência política, toda essa sua vivência, nós vivemos uma eleição esse ano muito atípica. Algumas reuniões provavelmente estarão proibidas, é uma eleição que vai depender muito da internet, das redes sociais. Como que o PL está se preparando para esses novos desafios? Uma eleição fora daqueles moldes que a gente sempre conheceu. Você tem que fazer uma adaptação, não tenha dúvida que nós temos que respeitar todas as normas de saúde, que é até uma questão de segurança de todos nós. Não seria louvável que nenhum político, por causa da sua campanha, colocasse em risco a vida das pessoas. Então, em primeiro lugar, nós temos que preservar a vida das pessoas, a própria vida é a vida das pessoas. Então, nesse sentido, nós estamos desenvolvendo com os nossos candidatos um trabalho que já vem vindo de algum tempo, para que eles possam, então, cada um dentro do seu, porque cada um sabe como faz. Essa é uma situação que a gente aprendeu muito ao longo da vida. As pessoas, os candidatos, às vezes você não tem nem notícia de um candidato e ele é um dos mais votados, porque ele soube se comunicar com o eleitorado que era aquilo que a gente chama, né, o seu nicho. Então ele soube se comunicar com aquele eleitorado e da forma que ele achou conveniente e que deu certo. Então, eu acho que a tarefa agora dos vereadores, dos candidatos, prefeito, vice, vereador, é achar esse caminho. É um desafio novo, sem dúvida alguma, mas que não há outra saída. Precisa realmente, e é nesses momentos que a gente acaba achando realmente essas soluções. O brasileiro sempre é conhecido pela inovação, sempre por achar um jeitinho de resolver todos os problemas. Não vai ser diferente nesse período, né, Amaury? Amaury, e qual a sua expectativa para as próximas eleições? Expectativa em que sentido? No sentido do pleito eleitoral. Uma campanha diferente, a expectativa do PL, qual a expectativa de vereadores a serem eleitos? Hoje o PL ele tem a maior bancada na Câmara de Tupã, se eu não me engano, a maior bancada em número de vereadores, né? Qual é a expectativa do PL em relação a isso? É manter esse mesmo número? Aumentar o número de vereadores? Como que o PL enxerga a eleição em si? A expectativa do PL, sem dúvida alguma, é ter um número alto de vereadores, não só como expectativa, mas porque realmente as pessoas que são candidatas são pessoas que têm merecimento, têm conhecimento e têm condições de desenvolver um bom trabalho de vereança no município de Tupã. Essas pessoas têm sido preparadas pelo PL. Em algumas circunstâncias isso foi feito de forma presencial, em outras de forma virtual, mas todos estão sendo muito bem preparados para que possam oferecer o melhor para que a gente possa ter um nível de vereadores na cidade relativamente alto. E nesse sentido, então, há essa expectativa de que a gente consiga, de fato, eleger um número significativo de vereadores, até para manter essa ligação que eu já disse antes, né? O PL é um partido em expansão. O PL, de último ano para cá, ele se transformou no segundo maior partido do Congresso Nacional. E não era, ele era um partido médio. Então, ele está se expandindo agora, e de uma maneira muito rápida. E isso tem reflexo também aqui em Tupã. E nós temos que acompanhar essa evolução para que a gente possa ter presença no cenário estadual, no cenário nacional. E nesse sentido é que os nossos candidatos estão vão estar conversando com a população, a seu modo, como a gente já disse, né? Cada um com a sua peculiaridade. Jeito, justamente para mostrar isso para a população e obter o apoio dessa população para que a gente, então, continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho que o partido está fazendo no Brasil todo, né? E não tem, neste momento, é um partido mais legislativo, tem muito pouco candidato, porque, como eu disse, era um partido menor que começou a crescer, se desenvolver,
e não tem muito candidato majoritário, não. Mas candidato ao legislativo tem no Brasil todo e está montando uma rede muito grande nesse sentido. É um partido que está especializado em legislativo. Que é uma das funções mais importantes, que é criar as leis, aquilo que rege o nosso país como um todo. Hoje nós vivemos num período que pela primeira vez o brasileiro está sentindo na pele as ações políticas, né? Hoje a decisão de sair de casa e de não sair, de abrir uma loja ou não, está passando diretamente pela política. Então o Brasil também está nesse período passando por uma transformação e uma criação de consciência também, né, Amaury? Sim. Na verdade, todas as ações, elas sempre passam pela política. As pessoas é que às vezes não percebem, né? E numa situação como essa de pandemia, isso fica muito visível, porque interfere na vida das pessoas de uma forma direta, como interfere sempre. Só que essa é direta e visível. Então a pessoa às vezes se assusta. Mas a ordem política, a ordem legal é uma coisa que está presente na nossa vida, por isso que o legislativo tem uma importância muito grande nesse sentido, porque é lá que são feitas e que são aprovadas as normas, as leis. Então é preciso que tenha um preparo nesse sentido. E é isso que nós do PL estamos nos especializando num partido do legislativo. Como eu disse, é a segunda maior bancada hoje, sem ter governador, mas é a segunda maior bancada do Legislativo, porque veio se especializando nesse sentido. Tem uma fundação, a Álvaro Vale, que cuida disso, que prepara as coisas e que a gente tem todo o suporte necessário para bem desempenhar essas funções, que é o que está acontecendo a nível municipal, estadual e federal. Amaury, vamos encerrando agora. Deixe sua mensagem para a população, uma mensagem que o senhor julga aí importante nesse período eleitoral. Olha, eu queria falar para a população, independente de partido, que você vote, participe. Quando você deixa de votar, você está entregando para outra pessoa decidir o seu futuro, como nós acabamos de falar aqui, como vocês viram agora na pandemia. A ação política, a ação dos regulamentos está presente na vida de todos. E se você não vota, ou deixa de votar, ou não vota em branco, ou não quer saber, você transfere para outras pessoas o destino da sua vida. E depois não adianta reclamar. Então, é muito importante que você seja o protagonista disso. E só tem uma forma de você ser protagonista. É comparecendo e votando. Escolha. Nós vamos ter aqui em Tupã, por exemplo, para vereador, mais de 200 candidatos. É impossível que você não se identifique com um, que você acha que seja bom. Ah, mas tem muita gente ruim. Bom, esqueça. Procure os bons e escolha um bom. Né? Imagino que deva ter, no meio de 200 e tanto, no seu conceito, deve ter pessoas boas. Vote neles. E aí nós vamos encher, então, de condições melhores para cada um de nós. Sob aspecto nenhum. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Amaury, eu que agradeço. Amaury Mortágua, vereador tupanense na atual legislatura. Como disse, não é candidato à reeleição. Mas, você quiser saber quem são os candidatos do PL, primeiro partido a realizar a sua convenção em Tupã, esse vídeo vai estar disponível daqui a alguns minutinhos no Facebook e você pode assistir novamente a entrevista, onde todos os nomes e os números dos candidatos foram lidos pelo Dr. Amaury. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.